Vamos fazer uma oração, irmãos? Ah, Senhor, muito obrigado por esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, a tua graça, Pai, que nos sustenta, que é suficiente. Agradecemos mais uma vez a oportunidade desses encontros, dessas palestras, pela vida do teu servo que se dispôs a estar aqui. Dá-lhe a tua graça nessa noite para falar aquilo que o Senhor tem posto no seu coração. Fala conosco também, Pai, nós que estamos aqui sentados ouvindo, que haja, Senhor, realmente transformação, cura, salvação e a glória do teu nome, Senhor, acima de tudo. Nos abençoe a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos dar sequência ao que a gente vem estudando. Vamos tentar recapitular algumas coisinhas, né? As perguntas vão ficar para depois do período que for ministrado. E aí, se você então tiver alguma pergunta, vai anotando aí. Vamos lembrar que o alvo nosso é especialmente os jovens, a gente poder de alguma forma contribuir, ajudar a entender como é que a coisa ocorre dentro de você, o que fazer com aquilo que está ocorrendo dentro de você. A palavra de Deus é muito rica, apesar de nós termos estudado muitas coisas da fisiologia na última reunião, nada disso vai contra as Escrituras, como nós vamos começar a aprofundar hoje. Vamos lembrar que o convite que foi feito é um convite para que a gente estude a respeito de depressão. E quando Wagner fez essa solicitação para mim, eu pedi para ele algumas reuniões. Por quê? Porque a Bíblia, ela não usa a palavra depressão. Então, nós poderíamos, por exemplo, abrir um manual e estudar sobre depressão, dos manuais de psicologia. Porém, a Bíblia fala dos sintomas da depressão. A Bíblia traz os sintomas da depressão. O desânimo, na idade de vocês, em especial a irritação, o desejo de suicídio, que nós vamos falar na quarta e na quinta reunião, pensamentos de morte, que é muito comum ter. A gente ter pensamentos de morte, então nós vamos falar a respeito disso. Uma prostração, uma falta de energia, uma procrastinação, um adiamento de tarefa, tudo isso daí são sintomas que os manuais trazem a respeito de depressão e que a Bíblia também fala. Porém, a Bíblia trata de uma doença em particular. A Bíblia trata de ansiedade, com todas as letras, mas com todas as letras. A Bíblia fala e fala de forma vasta a respeito dessa questão da ansiedade. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos em 6 estudos. Semana passada a gente criou uma base, que eu já vou rever com vocês. Hoje nós vamos, para entender como é que é o nosso funcionamento, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a ansiedade propriamente dita. Semana que vem nós vamos estudar sobre como sair da ansiedade, quais os recursos que a Bíblia nos apresenta para viver uma vida mais leve. Na quarta reunião nós vamos estudar sobre dor, sobre aprender a lidar com a dor nessa vida. Não tem jeito de viver sem sofrer. Não tem jeito. Então, como que a gente faz para lidar com a dor nessa vida? O quinto estudo vai ser um estudo sobre depressão, e ali nós vamos abrir a situação de Elias, e nós vamos estudar, inclusive, a respeito de suicídio. Então, quando que é suicídio, quando não é, quais os pensamentos que ocorrem, o que a gente faz com esses pensamentos. Eu gostaria de saber se tem gente aqui no nosso meio que tem pensamento desse tipo ou não, para a gente poder ver o que fazer, como ajudar. E o último estudo, que é o que a Bíblia
traz aí sobre o processo de libertação nosso, que é nós aprendermos a ser filhos, filhos de Deus, né? O versículo-chave para todos nós, não precisa abrir, é João 8,36, lá Jesus falou assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem nos liberta é Jesus na condição de filho. Quando você se sentir filho, provido, cuidado, amado, aceito, acabam-se as crises. Crise depressiva vai embora, crise de ansiedade vai embora. Então nós vamos separar isso para o último estudo, tá? Vamos dar uma lembrada de algumas coisas da semana passada. Vocês lembram que nós estudamos como é que é a alma? Lembra? Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Quem não estava? Levanta a mão. Nossa, nós temos um grupo bom. Quem não ouviu o estudo no YouTube de semana passada, levanta a mão. Tá, seria importante vocês ouvirem, tá? Vamos lembrar. Todos nós temos um eu. Você pode chamar de eu, você pode chamar de psique, que a psicologia usa essa expressão. Todos nós temos um eu. O nosso eu, a nossa alma, ela é composta de 3 elementos. Qual é o movimento? Aqui, aqui e aqui. Quais são os 3 elementos da alma? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu decido, o que eu faço. Certo? Então, o funcionamento do ser humano, de que jeito que é? Tudo começa no pensamento. É o pensamento que é o início de tudo. O que você preferiria, ser cego ou surdo? Me responde. Você preferiria ver e não ouvir? Ou você preferia não ver e ouvir? Escolhe. Você não tem alternativa, um dos dois. Diz aí para o teu vizinho. Quem que optou por ver? Levanta a mão. Joia. Quem que optou por ouvir? Levanta a mão. Ó. A grande maioria das pessoas escolhe ver. Porém, deixa eu explicar algo para vocês. Os conceitos da vida são formados pela audição. Em geral, o surdo é solitário. Em geral, o surdo é solitário. Por quê? Porque apesar dele ver, ele vê que a cadeira tem uma determinada cor. Ele vê que a blusa do Wagner tem uma determinada cor. Ele vê que algumas pessoas estão de cachecol. Apesar dele ver, ele não tem a compreensão da coisa. É diferente daquele que ouve, mas não vê. Ele é cego, mas ele ouve. Ele consegue construir conceitos na mente dele. Ele constrói conceito de cor, conceito de som, ele constrói conceito de relacionamento. A pessoa que ouve e não vê, ela é altamente relacional. Por quê? Porque ela está alimentando a mente dela pela audição. Então, isso eu não coloquei para vocês semana passada, mas vamos lá. Então, o que nós vimos semana passada? Que tudo começa na mente. E a mente é alimentada pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Eu poderia contar algumas histórias para vocês, mas eu não vou, porque nós estamos ao vivo. Tem coisa que é só para jovem, não é para eles. Então, mas tem histórias maravilhosas para a gente conseguir entender isso. Como que esses 5 sentidos vão alimentando a mente da gente. Então, alimentou a mente. Tudo bem. Uma vez que alimentou a mente, eu começo a sentir o que eu pensei. Então, por exemplo, quem no dia de hoje teve tristeza? Levanta a mão. Levanta alto, por favor. Segura um pouquinho. Sabe por que você teve tristeza? Porque você teve, ontem ou hoje, algum pensamento de perda. Teve? Teve perda? Qual é o sentimento? Tristeza. Quando alguém morre, como é que você fica? Triste.
Então, todo pensamento determina a emoção da gente. Por exemplo, teve gente aqui hoje irrequieta, agitada? Levanta a mão. Levanta alto. Certo? Se eu pegar essas pessoas, muito possivelmente você teve pensamento do dia de amanhã. Porque o que agita? O que gera ansiedade? O dia de amanhã. Então, pensou, sentiu. Essa é a regra. Nós vimos semana passada. Pensou e sentiu, decidiu. Você vai tomar alguma decisão, ou baseado no teu pensamento, ou baseado no teu sentimento. É assim que funciona. Então, aí nós decidimos. Gente, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Coisa impressionante. Sabe como é que Arão foi ungido no Velho Testamento? Nós devemos estar falando de talvez uns 5.000 anos atrás. Sabe como é que Arão foi ungido no Velho Testamento? 4.000 anos atrás. Moisés foi lá, matou um carneiro. Então, Deus ia se derramar sobre Arão. Moisés foi lá, matou o bode da expiação, pegou no dedo dele o sangue, chegou em Arão e aspergiu a ponta da orelha. Pensamento. Depois aspergiu a ponta do dedão da mão. Decisão. Depois aspergiu a ponta do dedão do pé. Caminho. Aquilo reflete o que eu estou colocando para vocês. A Bíblia, ela não é científica. Ela não é um manual de ciência. Mas ela comprova o que a ciência traz em definitivo sobre o ser humano. De como é que o ser humano funciona. Então, nós vimos que é assim que a gente funciona. Pensamento, emoção e vontade. Tudo bem. Tem uma coisa que eu precisava ter dito semana passada que eu não disse. Eu vou incluir no estudo de hoje, tá? Quem aqui tem medo de qualquer coisa? Levanta a mão. Levanta alto. Isso. Joia. Quem tem medo de cachorro? Levanta a mão. Certo? Tá bom. Qual é seu nome? Isabela. Vamos pegar a Isabela. Isabela, a gente ouve um latido forte agora de cachorro. O que vai acontecer com o teu corpo físico? Você vai... estamos no caminho. Ela vai se contrair. Presta atenção no que eu vou dizer. Não tem ser humano que não tenha medo. O gaúcho de revólver na cintura, ele tem medo? Mas claro que tem, porque que ele está com o revólver? É óbvio que ele tem medo. Se ele não tivesse, ele não estava com o revólver. Não tem ser humano que não tenha medo nessa vida. O medo foi o primeiro sentimento que impactou a raça humana. E o medo pode ir de coisa boba até coisa significativa. A gente pode ter medo da morte, uma coisa significativa. E a gente pode ter medo de barata. Eu já vi gente de 1,90 m de altura subir numa cadeira, por causa de uma barata. Isso não é difícil da gente achar. Então, o que ocorre quando o medo entra na gente? Eu preciso explicar algo para vocês. Eu vou voltar para a Isabela. Um cachorro, sei lá, um cachorro de rua, bravo, entrou aqui e começou a latir. Nós temos 2, 3 pessoas que têm medo de cachorro. Elas vão ouvir o latido e olha o que vai acontecer com o corpo delas. A musculatura delas vai contrair. A mão vai começar a suar. O coração vai começar a ficar taquicárdico. Se o cachorro ficar latindo muito tempo, ela vai começar a ter um pouquinho de tontura, de vertigem. Uma labirintite de fundo emocional. Tá? Se o cachorro ficasse muito tempo latindo, daqui a pouco o olho dela está pulando involuntariamente. Vocês estão entendendo? Ela pode fazer uma enxaqueca daqui a alguns minutos. O que houve com ela? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos nós
temos duas glândulas em cima dos rins, chamado suprarrenal. A suprarrenal tem a finalidade de produzir algumas químicas, em especial a adrenalina e o cortisol, que são químicas ligadas ao estado de ansiedade. Qual é o problema? A suprarrenal, ela é um órgão que o cérebro não tem mando. Tem alguns órgãos nossos que o cérebro não manda. Eles têm função independente. Eles estão no que a gente chama do sistema autônomo. Então, eles funcionam sozinhos. O que faz a suprarrenal funcionar? O que faz a suprarrenal funcionar é uma coisinha chamada ameaça. Você se sentiu ameaçado? O que vai acontecer com você? A suprarrenal começa a funcionar. Vamos pegar uma menina aqui, que está meio encantada com um rapaz. Você entra no salão de reunião, cruza com ele. E ele te estica a mão para te dar um beijinho. O que acontece em 10 segundos com o teu coração? A suprarrenal funcionou porque você se sentiu ameaçado. Liberou adrenalina, a adrenalina cai no intestino. Por isso a gente pode fazer uma diarreia em questão de alguns minutos. Vocês estão entendendo? Porque tem uma química excessiva aqui. O alvo da adrenalina é a musculatura, porque a Isabela morre de medo do cachorro. Então, para aqui no músculo para ela pegar e ela sair correndo. Então, o corpo dela fica entorpecido daquela química. Isso vai durar alguns minutos dentro dela. Vocês estão me entendendo? Meus queridos, isso é ansiedade. É olhar as coisas do nosso jeito. Ela olha o cachorro de forma assustadora. Vocês estão me entendendo? O outro olha um amigo de forma assustadora. O outro pode olhar uma prova de forma assustadora. Por exemplo, julho nós vamos ter o vestibular da UEM. O consultório enche de adolescente desesperado. Por quê? Porque o vestibular da UEM, diferente de alguns outros vestibulares, o resultado é público. De que jeito que os jovens ficam? Extremamente assustados de imaginar que as pessoas vão saber o resultado deles. Tudo isso são quadros de ansiedade que a gente desenvolve. Por que a gente desenvolve? Porque nós aprendemos a pensar a vida de alguma maneira. A Isabela aprendeu a pensar o cachorro de uma forma assustadora em algum momento da vida dela. Em algum momento, a mente dela foi informada de que cachorro é um bicho assustador. Vocês estão me entendendo? Do mesmo jeito que a Isabela tem isso com relação ao cachorro, eu e você temos com relação a todos os assuntos da vida. Nós temos conceitos formados dentro de nós com relação a todos os assuntos da vida. Há um tempo atrás, um jovem falou para mim que ele tinha decidido não casar. E a gente foi investigar por quê? Por causa do conceito que pessoas tinham jogado sobre a mente dele. Jogou um conceito de que casamento é ruim, casamento não dá certo, casamento é para separação. E aí ele tomou uma decisão, não vou casar. Quando a gente parou e começou a olhar o conceito do ponto de vista de Deus, ele encontrou libertação. Então você tem conceitos na sua mente a respeito de todas as áreas da vida. Você está entendendo? O nome disso? Ansiedade. Quero mostrar isso para vocês agora, nessa porção das Escrituras. Abram em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu vou dizer de um jeito bem grosseiro, mas bem grosseiro.
A ansiedade seria basicamente pensar. A depressão seria basicamente sentir. Estou falando de um jeito grosseiro, mas que um jeito que dá para todo mundo aqui entender. A ansiedade, basicamente, é a mente trabalhando, num ritmo mais acelerado. A depressão é a emoção, o afeto, sentindo em demasia, de tal forma que não consegue sair daquele estado que está. Abram no capítulo, Mateus capítulo 5. Primeiro sermão do nosso Senhor. Meus queridos, Lucas nos ensina que o Senhor ficou dos 12 anos aos 18 anos na casa dos pais dele. E de que ele foi submisso aos pais, dos 12 aos 18. Ele ficou, obviamente, antes dos 12 também. Nós temos só 2 histórias do Senhor até os 30 anos. Aos 2 anos, ele foi consagrado, nos primeiros dias de vida. Aos 2 anos, ele faz o caminho de volta para Israel e vai morar em Nazaré. E aos 12 anos, ele vai até Jerusalém. E lá ele fica na cidade, junto com os doutores, e 2 dias depois os pais voltam e conseguem achar ele. E aí diz que ele ficou submisso aos seus pais até os 30 anos de idade. É o que nós sabemos a respeito do Senhor. O que o Senhor ficou fazendo esses 30 anos? A Bíblia não diz. Porém, a Bíblia dá pistas. Porque no primeiro sermão do Senhor, o Senhor começa a falar de alguns assuntos. Meus queridos, se você ficasse quieto por 18 anos, dos 12 aos 30, quando você começasse a falar, o que você ia falar? Você ia falar tudo aquilo que você tinha vivido recentemente. Digamos que você viaje para os Estados Unidos, passe 4, 5 anos lá, e não tem rede social, não tem nada, e você volta e vê todos os teus amigos aqui. O que você vai fazer logo que você chegar aqui? Você vai falar desses últimos 5 anos. Gente, fiz isso, fiz aquilo, fui em tal lugar, adoeci, tive saúde, trabalhei, ganhei, perdi. Você vai falar tudo o que você viveu nesses últimos anos. O que Jesus faz no sermão dele? Ele, então, tem o primeiro sermão, o sermão da montanha, ali, das bem-aventuranças. E ele abre a boca, e ele começa a falar. E ele fala do quê? Ele fala do Pai. Ele começa a falar sobre conceitos de vida. Guardem o que eu vou falar. O que é ansiedade? É eu ver. O que é a Isabela ansiosa? É a Isabela ver o cachorro do ponto de vista dela. O que é a Isabela tranquila? É a Isabela ver o cachorro do ponto de vista de Deus. Então, o que é ansiedade? É eu olhar pessoas, temas e situações da vida da minha perspectiva, e não da perspectiva de Deus. O que Jesus começa a fazer? Ele para e ele começa a falar sobre o conceito de vida. E ele começa assim, ele começa como qualquer um de nós gostaria. Felizes os humildes. Felizes os que choram. Felizes os perseguidos. Jesus pega e começa a mostrar conceitos que não tem nada a ver com o conceito que naturalmente a gente aprende. Naturalmente para nós, o que é feliz? Feliz é quem tem, feliz é quem alcançou, feliz é quem conquistou, feliz é quem está com saúde, feliz é quem está bem. No nosso conceito, isso é conceito de felicidade. Jesus não faz isso. Jesus para e diz, felizes os humildes, os mansos, os que choram, aqueles que são perseguidos. Ele começa a estabelecer dentro da nossa mente conceitos novos a respeito da vida. E aí ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo. E aí ele muda o nosso conceito. Porque o conceito até então é ir lá pegar uma mulher que não te pertence, deitar na cama com ela. E Jesus para e diz, não. Esse não é o conceito de vida. O conceito de vida é a gente olhar do ponto de vista de Deus. Se você desejar alguém que não é teu, em teu coração você já adulterou.
Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então ele começa a trabalhar a mente da gente, ensinando conceitos novos sobre a vida. Então ele começa a ensinar para nós como é que eu penso a vida para que eu não tenha dentro de mim um quadro de ansiedade. Vocês estão conseguindo entender? Mas não para aí. O sermão é tão maravilhoso que ele vira e diz assim, Jesus ficou 18 anos quieto. Ele abre a boca e ele começa a dizer assim, vocês não exerçam a vossa justiça na frente dos outros, não. Porém, vocês façam em secreto e o Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando você orar, você não seja como o hipócrita, que se coloca de pé e ora de si para si mesmo, para todo mundo ver. Pelo contrário, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Meus queridos, ele começa a falar do Pai. Por quê? Porque quem nos ensina a viver sem ansiedade é o Pai. Não é mais ninguém. E ele vai. E quando você ofertar, o que a direita fizer, a esquerda não pode saber. E o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Queridos, o que Jesus ficou fazendo aqueles 30 anos? Ele ficou aprendendo a viver a vida com a mente do Pai. Por isso que Jesus não tinha uma vírgula de ansiedade dentro dele. Por isso que Jesus era um ser estável. Por isso que Jesus é uma pessoa que o tom de voz não mudou. Ele nunca irritou. Ele nunca fez uma brincadeira inconveniente. Ele nunca machucou alguém. Nunca teve uma piadinha indevida na boca do nosso Senhor. Por quê? Porque o Senhor pensava as pessoas, pensava as situações e pensava os temas da vida com a mente do Pai. E não segundo o jeito dele. Vocês estão conseguindo entender? Onde é que nós temos que aprender? Com esse irmão mais velho. Ele precisa nos comunicar sobre as coisas da vida. Para a gente poder sair, então, desse nível de ansiedade que todos nós, de alguma forma, vamos ter. De ansiedade ou de depressão, que todos nós, de alguma forma, vamos ter. Dá uma olhadinha agora no capítulo, eu passei aí para vocês o capítulo 5. Dá uma olhadinha no capítulo 6, versículo 19. Vamos lá. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos, nós vamos trabalhar esse versículo já. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos lá. O que é ansiedade? É eu olhar a vida do meu ponto de vista, e não do ponto de vista de Deus. O texto, eu separei para começar sobre o tesouro. Nós temos que lembrar que no original não tem separação, é um discurso só que eles vão fazendo. O que aprouve ao Espírito Santo de Deus fazer? Antes de falar sobre ansiedade, ele fala que nós temos que decidir que tipo de tesouro nós vamos ter. Meus queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem tesouro maior do que a sua mente. O que você pôr dentro dela vai levar você a decidir. A Bíblia ela fala a mesma coisa em Provérbios de um jeito diferente. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia está dizendo a mesma coisa, só com outra palavra. Usou a palavra coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Entenda uma coisa, você tem que tomar uma decisão do jeito que você vai viver essa vida. Se você vai viver segundo o seu conceito, ou se você vai viver segundo o conceito de Deus. O entendimento nosso, se ele estiver de acordo com o conceito de Deus, você vai ser livre. Você vai viver de forma saudável. Porém, se o teu entendimento for segundo a tua mente, não a mente de Deus, você de alguma forma vai viver escravo. Você está entendendo? Vou dar um exemplo. Vem aqui, Ricardo. Um exemplo bem comum da gente ver. Tem muitos jovens aqui, isso é muito comum. Quem aqui é meio meloso? Levanta a mão. É muito afetivo? Levanta a mão. Tá, vem cá. Ó, tem uns que vão fazer assim. Não larga de jeito nenhum. Por quê? Porque o conceito interno que tem é de que se não for desse jeito, eu posso ser abandonado. Então tem um conceito afetivo, extremamente apegado. E aí tem medo de perder. Nós vamos falar isso quando a gente for falar sobre a dor. Porém, tem pessoas aqui, então tem jovens aqui que vão fazer isso daqui. Vão fazer isso daqui. E aí tem tanto medo de perder, que o digníssimo pedir como jovem, acaba fazendo, porque tem medo de perder. É um conceito errado de vida. Está fazendo sentido? Porém, eu vou pegar a mesma situação. A irmã dessa jovem é assim. Aí o outro quer namorar e quer dar a mãozinha e ela faz assim. Ela não permite que abrace, ela não permite que chegue perto, ela não permite que segure na mão, ela não permite que faça um carinho. Por que ela não permite? Via de regra, porque ela tem medo de aproximar e perder. Então ela já prefere perder. Conceitos de vida. Obrigado. Está fazendo sentido para os irmãos o que eu estou tentando explicar? Todos nós temos conceitos de vida. Com dinheiro, com morte, com relacionamento, com pessoas, com namoro. Todos nós vamos fazendo conceitos de vida. O que nós precisaríamos? Exaustivamente ler as Escrituras. Porque as Escrituras nos ensinam a pensar e a sentir. Elas vão pondo em ordem a mente e o afeto da gente. A Escritura tem esse poder. Quem leu a Bíblia aqui, quem está lendo a Bíblia aqui esse ano? A Bíblia inteira. Quem tem esse propósito? Levanta a mão. Certo?
Olha, gente, não vai faltar trabalho. Porque o que liberta é as Escrituras. Se você não for para as Escrituras, você vai recorrer a quem? Já um profissional, para ter que te ajudar. Nós não precisamos tanto disso. Não que não tenha necessidade de um profissional, mas em especial, nós precisaríamos das Escrituras formando este conceito. Deus, sobre este assunto, o que o Senhor pensa? Como que o Senhor pensa? Quais são os textos que falam a respeito disso daqui? Vocês estão conseguindo me entender? Vou fazer um parênteses e eu vou contar uma história minha. Eu tinha 11 anos de idade, eu me converti aos 15. Eu tinha 11 anos de idade e a minha mente foi marcada por uma tragédia. Aliás, vou contar outra. Eu tinha 6 anos de idade. Eu tenho uma memória péssima, mas o que eu lembro é o que marcou. O meu pai indo para Curitiba de carro, eu morava numa cidade de interior. Meu pai indo para Curitiba de carro, teve um acidente, ele dirigindo, ele entrou atrás de um caminhão, teve um acidente, e a pessoa que estava do lado dele morreu. E meu pai ficou muitas semanas hospitalizado, e eu só lembro que um primo mais velho, chegou, me comunicou, e eu, de olho desse tamanho, assustado com a situação, meu pai vai morrer, meu pai não vai morrer, o que vai acontecer? Tá bom, passou, acabou. Meu pai melhorou, saiu, fui ver lá no hospital, passou. Vou fazer cursinho em Curitiba, no Positivo. Entro no ônibus. Entrei no ônibus. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Coração taquicárdico, a mão com sudorese. Qual era o pensamento? Meu Deus, esse ônibus vai bater ou não? Vai bater ou não? Vai bater ou não? Vai bater ou não? O que houve com a minha mente? A minha mente se predispôs a achar que na estrada para Curitiba a gente bate e morre. Vocês estão entendendo? Foi o jeitinho que entrou. Aí, aos 11 anos de idade, eu estou em casa. Naquela época, a TV era uma coisa muito rara de se ter. Eu tenho 53 anos, então nós estamos falando de 42 anos atrás. A minha família era uma das poucas famílias que tinha TV na cidade. Tá bom. Domingo à noite, o que a gente fazia? Assistia o Fantástico. E o Fantástico é especialista em produzir ansiedade. Assim, aparecem umas reportagens que, olha, de vez em quando o povo está comentando. Tá bom. Apareceu uma reportagem sobre catalepsia. Quem sabe o que é catalepsia? Alguém sabe? Levanta a mão. Sabe o que é catalepsia, gente? Catalepsia é uma pessoa cujas funções ficam tão baixas que ela é dada como morta. E o povo vai e sepulta ela. Apareceu uma reportagem de um cantor ou ator chamado Sérgio Cardoso. E o Fantástico mostrou o sepulcro do rapaz, mostrou o caixão dele, mostrou como que ele ficou, e eu vendo tudo isso com 11 anos de idade. Aí o Fantástico teve a curiosidade de fazer um teatro de alguém cataléptico dentro de um caixão. E eu vendo tudo isso com 11 anos de idade. Gente, entrou. Sou cataléptico, sou cataléptico, sou cataléptico. Passei dos 11 aos 14 com a mão no pomo de Adão. Porque o que eu fiz? Eu tentei dar um jeito de enganar minha mente que eu não estava morto. Então eu ficava engolindo. A minha fono acha que a minha rouquidão deriva disso. Eu abaixei a glote num período que ela estava em formação. Vocês estão entendendo? Aos 14 anos de idade, desapareceu. Aos 15 anos, me converti. Aos 23 anos, tive uma crise de ansiedade. Qual o primeiro medo que veio? Vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo. Gente, eu passei 4 meses dormindo sentado, segurando a mão da minha esposa, e eu pedia para ela, Leci, você confirma para ver que eu não estou morto? Você não deixa me enterrarem vivo? Leci, por favor, você confirma isso? Gente, no medo você supõe.
no pânico, você tem certeza. Eu tenho várias pessoas aqui que vão ter crise de pânico, porque conceitos entraram na mente. Mas, meus queridos, Deus foi bom demais comigo, mas foi bom demais comigo. Eu me converti aos 15 anos. Se você imaginar um jovem indisciplinado, era eu. Mas eu me converti e o Espírito Santo pôs uma sede no meu coração pela palavra. No primeiro ano da minha vida cristã, eu comecei a ler a Bíblia. Nunca mais parei de ler ela. Todo dia. Buscando ao Senhor. Todo ano. Pelo menos uma leitura da Bíblia. Todo ano. Nessa crise que eu estava tendo aos 23, 24 anos de idade. De repente eu estou lendo Lamentações de Jeremias, eu com aquele medo, ai meu Deus, vou ser enterrado vivo, lendo Lamentações de Jeremias. Não fiz uma sessão de terapia, não tomei um remédio, não que seja errado fazer isso. Mas eu estava lendo a Bíblia. E Jeremias um dia, o povo cansou tanto dele que colocou ele numa cisterna, num buraco. E aquele buraco serviu para ele como uma cova. E aí tem um versículo no livro de Lamentações que diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. O Espírito Santo me parou, eu certo de que eu ia ser enterrado vivo, o Espírito Santo me parou e falou assim comigo: César, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu sou o teu Deus nessa terra? E, meus queridos, eu tenho tanta segurança na paternidade de Deus. Eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor é o meu Deus. Eu tenho confiança que o Senhor cuida e me protege e me ampara nessa terra. O Espírito Santo virou e falou: que diferença faz para mim 1 metro abaixo da terra? E aí ele trouxe uma cena. Eu enterrado, vivo, com a presença dele junto comigo. Nunca mais tive o medo. Um versículo me ensinou a pensar a vida. Um versículo me ensinou a pensar a vida. A gente tem jovens aqui com ansiedade relacional. A gente tem jovens aqui com ansiedade com o peso. A gente tem jovens aqui com uma autoestima acabada, não valho nada, não tem valor nenhum, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me deseja. A gente tem jovens aqui com ansiedade ligada a casamento: vou casar, não vou casar, vou namorar, não vou namorar, quero ter filho, ai meu Deus, vai vir, não vai vir. A gente tem jovens aqui com ansiedade financeira, com medo de faltar. Temas e mais temas na mente da gente, que a gente precisa de uma visitação do Pai Celeste, nos ensinando a pensar aquele assunto do ponto de vista de Deus. Vocês estão me entendendo? Eu lembro, queridos, eu não sou modelo em nada daquilo que Cristo não está formado, viu? Mas eu tive algumas experiências de fato genuínas com o Espírito de Deus. Eu tinha 18 anos, dentro da faculdade, eu comia de bandejão, eu tinha dó do dinheiro do meu pai, e eu não pedia dinheiro suficiente, lá em Curitiba, sozinho, morando lá. Um dia eu ia a pé para a faculdade e voltava. Um dia eu estava com uma fome, eu fui para o RU, e as pessoas me serviram com tanto mau gosto, me serviram pouco, eu sentei, agradeci ao Senhor. Foi a primeira experiência minha com a paternidade de Deus. Eu falei assim: Senhor, que vontade de comer um pouco mais de carne. A menina que estava do meu lado virou e falou: moço, eu não quero meu pedaço de frango, você não quer? Você precisa ser visitado pelo Pai. Você precisa aprender a ter um entendimento segundo o Pai. Ele quer te ensinar a pensar. Não deixe que os amigos do mundo ensinem você a pensar, porque você vai pensar de um jeito errado. Não deixe. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, diz assim: não vos enganeis. São 6 expressões dessa na Bíblia. Não vos enganeis. A Bíblia está dizendo que pode ter engano. As vãs conversações
corrompem os bons costumes. É o povo de Deus que tem que te ensinar a pensar. É a Bíblia que tem que te ensinar a pensar. É o povo de Deus que tem que te ensinar a sentir. São irmãos, autores, bons, sólidos, que precisam te ensinar a pensar. Senão, você vai entrar em quadro de ansiedade. Porque você vai pensar aspectos da vida segundo você e não segundo o Senhor. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Só que aí ele vai um pouquinho mais. Aí eu vou dar o texto bíblico para vocês. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons e se os teus olhos forem maus. Ele fala no versículo 22 e 23. O que ele está dizendo com olho bom e olho mau? Eu próprio já fui muito equivocado ao ler esse texto, porque eu pensava o seguinte: o olho bom é uma pessoa bondosa, pura, dócil, ingênua. Nossa, aquela pessoa é uma graça, é de uma bondade só. E o olho mau é uma pessoa ruim, brava, às vezes até maldosa. Eu achei que era isso. Porém, vamos entender. São os olhos a lâmpada do corpo. É pelos olhos. O que alimenta a mente? Os 5 sentidos. Qual o primeiro sentido? Os olhos. O segundo, a audição. Apesar dos olhos virem primeiro, qual tem predominância? A audição. São os olhos a lâmpada do corpo. Meus queridos, é pelos olhos que a gente busca informação sobre a vida. É pelos olhos que você vai buscar informação. A lâmpada está falando de algo que ilumina. Vai iluminar o teu corpo para você poder dar o passo dentro daquilo que você está recebendo de luz. Então é pelos olhos que a gente busca as informações que a gente deseja. Por isso eu estou falando. Se os teus olhos e os teus ouvidos não forem guardados, tua mente vai absorver coisa errada. E aí ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que é um olho bom? Um olho bom é enxergar uma área da vida do ponto de vista de Deus. E o que é o olho mau? É enxergar uma determinada área da vida do meu ponto de vista. E é tão grave, que alguns enxergam a vida de um jeito distorcido e ainda tornam aquelas trevas de entendimento como se aquilo fosse luz. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então tem pessoas dentro do meio cristão mesmo, jovens às vezes, não, eu preciso namorar para evangelizar. Eu vou namorar aquela pessoa não cristã porque eu tenho que evangelizar ela. Quem que vai evangelizar ela? Ah, tá bom. Tem namoro evangelístico agora? Eu desconheço o texto. É um entendimento teu. Porém, alguns pegam e dizem, não, é assim mesmo. Distorce a palavra e torna as trevas como se fosse luz. Então, o que são os olhos bons e os olhos maus? Os olhos bons é aprender a ver a vida do ponto de vista de Deus. Olha o que Jesus falou. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então é para amar quem? O próximo. E é para odiar quem? O inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você tem problema com alguém? Não levanta a mão, não. Esse alguém persegue tua cabeça? Você quer ter um olho bom? Pensa do ponto de vista do Senhor. Deus, o Senhor mandou eu orar para ele. Senhor, estou abençoando o fulano. Estou abençoando a família dele. Senhor, visita ele, que ele seja cheio do Senhor. Senhor, eu declaro coisas boas para ele. Eu peço uma visitação do Senhor para ele. Pronto. Ora pelo teu inimigo, a tua mente entra em paz. Isso então é um olho bom, é para aprender a pensar as coisas do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista da gente. Vocês estão entendendo? Então como é que a ansiedade é tratada? Eu tenho que exaustivamente
Aprender a pensar a vida do ponto de vista de Deus. E aí, ele avança um pouquinho mais. E ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e se devotará a outro, ou vai fazer o inverso. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Antes de falar de ansiedade, ele fala do quê? Dinheiro. Por quê? Porque, meus queridos, prestem atenção. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. 1 João 5,18. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo. João capítulo 12. Eis aí vem o príncipe do mundo, mas ele nada tem em mim. Jesus falou. Porém, qual é o instrumento que o diabo usa para fazer a manutenção desse sistema? O dinheiro. O dinheiro não é nem bom, nem ruim. Porém, o dinheiro, ele é um senhor. A palavra senhor usado para dinheiro aqui é a mesma palavra senhor usado para Deus, para o Senhor Jesus, kurios. Ou seja, o dinheiro tem poder de mando. O que acentua a ansiedade, mas numa escala monstruosíssima? Pessoas que não lidam bem com dinheiro. Pessoas que não lidam bem com dinheiro começam a potencializar a ansiedade. Não vale para vocês aqui, ou valeria para os jovens aqui. Você tem orçamento? Você deve? Você sabe lidar com grana? Você já pegou dinheiro escondido dos seus pais? Você já comprou coisa que seus pais não sabiam? Atualmente tem alguma mentira ligada a dinheiro que os teus pais não saibam, que você não falou com ninguém? Meus queridos, se você começar a tropeçar com dinheiro, você vai potencializar o problema da ansiedade dentro de você. Você vai começar a entrar num estado mais grave dentro de você. Não, eu quero porque quero aquele trabalho. Não, aquele amigo vai me arrumar tal coisa. Então eu vou ser amigo dele. Aquele amigo te leva para longe do Senhor. Tudo porque você quer ganhar alguma coisa. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo põe em ordem na vida da gente, depois que a gente se converte, a primeira é a verdade, é lidar com verdade. A segunda é aprender a lidar com dinheiro. Porque se você não souber lidar com dinheiro, você vai ser ansioso. Eu sei que nós vamos ter muitos adultos, alguns, pelo menos adultos, vendo o vídeo da gente. Esses adultos, mas o que vai ter de adulto ansioso, porque não lida bem com dinheiro, a conta está em descoberto, está devendo, comprou coisa que não devia, e aí potencializa em demasia a ansiedade que tem. Dinheiro não é algo a ser brincado para a gente pensar a vida. Dinheiro é uma lição que tem que estar em ordem na vida da gente. Tá? E aí então ele começa a falar de ansiedade propriamente dita. Vocês me dão mais um tempinho que eu já estou encerrando. Tá? Aí ele vai falar da ansiedade propriamente dita. Eu criei esse pano de fundo. Aí olha o que ele diz. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os alimentos, e o corpo mais do que as vestes? Jesus cita 3 coisas que geram ansiedade: comer, beber e vestir. Esse negócio de cuidar do planeta e poupar o planeta de água, o que dá de crise de ansiedade em criança. Há um tempo atrás, numa das conversas que eu tive, eu tenho muitas conversas fora da clínica, inclusive. Um casal me contando que a escola estava ensinando sobre proteger de água. Então, a água do planeta vai acabar, a água do planeta vai acabar, a água do planeta vai acabar. Molequinho de 6 anos de idade, mãe, não vou tomar banho. Não vou tomar banho, não vou tomar banho. E ele não falou não vou tomar banho porque era moleque e queria ficar meio sujinho. Não vou tomar banho porque
a água do planeta vai acabar. Comer, beber e vestir. O comer e o beber falam de coisas essenciais na vida da gente. Quem aqui tem medo de doença? Levanta a mão. Levanta alto. Isso. Quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão. Certo? Quem aqui tem muita necessidade de poupar para não faltar no futuro? Levanta a mão. Vocês estão conseguindo entender? Tudo aquilo que é básico, nós começamos a fazer movimentos de cuidado. Então, por exemplo, eu posso pegar um marido que tranca o armário da cozinha com um cadeado. Por quê? Porque ele não quer que a mulher gaste demais. Ele tem que controlar. Por quê? Porque vai faltar lá na frente. Vocês acham que isso acontece fora das igrejas? Isso acontece dentro do meio cristão, com pessoas com entendimentos a respeito de coisa básica. Querido, presta atenção. Deus não deixa faltar. Às vezes a gente parece aquela criança que está no banco traseiro de um carro e que o pai vai fazer uma viagem de 10 horas. Então o pai pôs a criança, pôs a esposa, pôs o outro, começou a dirigir, chegou nos guardas em Marialva, a criança começa. Já chegou? Já chegou? Vamos parar? Eu quero fazer pipi. Já chegou? Já chegou? A gente entra em desespero. Presta atenção. Não vai faltar. Porque o Pai é perfeito. Ele chamou para si a responsabilidade. Não vai faltar. E se porventura eu não tenho determinada coisa, é porque naquele momento aquilo não é necessário. Não vai faltar. Aprenda a pensar as coisas básicas da vida. Aprenda a pensar as coisas básicas da vida do ponto de vista do Pai. Todos nós temos necessidades básicas. E a gente precisa aprender a pensar elas do ponto de vista de Deus. Mas não para aí. Aí Jesus diz algo interessante, que toca muito, gente, eu estou falando de 2000 anos atrás, que toca muito aos dias presentes. Jesus falou assim, nem com que a vez de vestir. Alguém aqui teve problema hoje para se vestir? Levanta a mão. Pegou uma roupa e não gostou, pegou outra e não deu certo, pegou uma e ficou apertada, aí aquela está mostrando isso, eu não quero. Presta atenção. Não é apenas roupa que veste, pele veste. Quantas pessoas entram em dívida por causa do tratamento estético? Pele veste. Roupa veste. Casa veste. Carro veste. Quantos homens entram em dívida por causa de carro? A título veste. Quantas jovens não podem entrar em crise porque eles estão esperando ser nomeados para o louvor? E aí estão com crise de irritação porque os irmãos não consideraram ele. E por que ele quer estar no louvor? Porque ele quer estar no louvor. O título que veste, meus queridos, tudo que veste a gente gera em nós ansiedade. Aí, nós temos hoje a coisa que é mais comum. Quem já ouviu falar aqui de transtorno de imagem? Tá. Bom, não levanta a mão. Vocês sabem o que é bulimia? Vocês sabem o que é anorexia? Anorexia é se ver pesada, quando na verdade é magra. É se ver gorda, quando na verdade é magra. Alguém sabe o que é vigorexia? É o cara que se acha pequeno, quando na verdade ele já está desse tamanho. O que é isso? Alguém já ouviu falar de transtorno dismórfico corporal? Não, olha o meu quadril. Meu filho, teu quadril é normal. Imagina, olha o meu quadril. Não vou sair de casa. Não consigo sair de casa. Olha o meu peitoral. Olha que coisa horrível. Não vou. Por que você não vai jogar bola com os rapazes lá? Não vou tirar a camisa.
Não vou tirar a camisa. Não, César, não vou tirar a camisa. O que é isso? Conceitos ligados ao corpo. E se você imaginar um pensamento chato de tratar, mais chato de tratar, é o pensamento ligado ao corpo. Porque Jesus já havia mencionado. E aí Jesus vira de um jeito muito simples e diz assim: observai as aves dos céus. Depois ele vai falar: considerai os lírios dos campos. Meus queridos, quando ele fala considere e observe, ele está falando do quê? Dos olhos. O que Jesus está ensinando? Aprende a pensar a vida do meu ponto de vista. E ele fala uma coisa extremamente maravilhosa sobre as aves. Ele diz assim: as aves não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. O Senhor nunca condenou o plantar e o colher. Pelo contrário, é um princípio nas Escrituras. Mas aqui o Senhor amplia. Ele diz assim: toma cuidado para não plantar, para não colher, para não querer fazer o quê? Ajuntar. E aí, eu vou, se o Senhor permitir, semana que vem eu quero trazer um quadro para vocês. Um quadro dos pensamentos de ansiedade da gente. Por quê? Porque o pensamento de ansiedade, só tem dois pensamentos na ansiedade. Ou é futuro, ou é desempenho. Eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. Aonde a gente vê isso? Quando Jesus acrescenta ali, e Ele está colocando para você não ajuntar. Meus queridos, Ele nos dá a porção que nós temos necessidade. Eu nunca poderia, 20 anos atrás, ter o salário que eu tenho hoje. Eu nunca poderia, porque eu ia fazer bobagem. Alguns irmãos aqui são extremamente dominados com dinheiro. Deus pega e dá o dinheiro para eles de um jeito muito tranquilo, porque eles administram bem. Outros irmãos aqui são compulsivos, são devedores, são agitados com dinheiro e simplesmente o teu Pai Celeste não pode te dar. Porque se Ele te der, você vai se perder. É como uma faca afiada na sua mão. Dinheiro é um senhor, ele vai começar a ter poder de mando dentro de você. Então, o que o Senhor faz? Nós precisamos entender que o nosso Pai nos dá aquilo que nós temos necessidade. De vez em quando Ele é tão farto que acrescenta mais. Se não, Ele simplesmente segura. Prestem, guardem essa frase que eu vou falar para vocês. Um pai nunca limita um filho, senão com a finalidade de protegê-lo. Um pai nunca limita um filho, senão com a finalidade de protegê-lo. Eu sou um pai, moro no 20º andar, tenho um banquinho na janela. A criança, tem um filho de 5 anos, ele quer subir no banquinho. Eu vou lá e tiro o banquinho e guardo o banquinho. Ele vai olhar para mim e achar que eu sou maldoso. Eu sou maldoso? Não. Por que eu estou tirando o banquinho? Porque eu quero protegê-lo. Menina, sabe por que o namorado não veio? Por proteção. Sabe por que aquele salário não veio? Por proteção. Sabe por que determinada coisa não aconteceu? Porque o teu Pai Celeste está te protegendo. Não olhe a falta, senão com esses olhos. Não olhe a falta, senão com esses olhos. Deus move céus e terra, mas aquilo que Ele quer que aconteça para nós, simplesmente acontece. Ele manda e a coisa acontece. Ele diz, Ele ordena, e no dia que Ele ordenou, aquela coisa vai acontecer. A Bíblia é tão maravilhosa, por exemplo, sobre dinheiro, que a Bíblia diz assim, que nós recebemos enquanto nós dormimos. Salmo 127. Que Ele está provendo que nós temos necessidade enquanto nós estamos dormindo. Nós temos que aprender a pensar as necessidades nossas da vida do ponto de vista do Pai Celeste. E toda falta enxergue proteção.
Nesse momento, tem uma coisa que você gostaria muito que você não tem? Pensa aí. Tem? Diz para o teu vizinho. Se tem. Agora deixa eu pedir uma coisa para você. Lembre de uma coisa. Se o Pai não está te dando ainda, é porque para te preservar, para te proteger. Não é para queixar, não é para frustrar, não é para brigar, não é para emburrar, não é para fazer bico, não é para dificultar o relacionamento, é apenas porque Ele quer te proteger. Então ele fala das coisas básicas, ele fala de tudo aquilo que nos dá reconhecimento e aceitação, e aí ele diz mais uma coisa, ele diz assim, quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado é 47 centímetros, a ponta do cotovelo, a ponta do dedo médio, um passo. Meus queridos, a Bíblia está ensinando algo maravilhoso. A Bíblia está ensinando que Deus escreveu o número dos nossos dias. Salmo 100, não, só anotem, não precisa abrir. Salmo 139, versículo 16 diz assim: Tu me vistes, a substância ainda informe no ventre de minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Deus conta o número dos nossos dias. Que dia que eu vou morrer? Como eu falei para vocês, eu tive problema com a morte. Porque eu achava que eu ia morrer, que eu era cataléptico. Eu tive muito problema com a morte. Fui liberto lendo um livro do Billy Graham, chamado A Morte e a Vida Além, que foi reeditado agora com o nome Você Está Preparado, da Mundo Cristão. Fui liberto do medo da morte lendo esse livro. E lá eu descobri uma coisa muito simples. O dia da minha morte foi escrito quando eu estava no ventre da minha mãe. E quanto a esse dia, eu não posso fazer nada. Tem uma coisa que é maravilhosa num primeiro momento. Não vai ser um dia antes. E tem uma outra coisa que é maravilhosa. Não vai ser um dia depois. Ou seja, o Filho de Deus só morre de uma coisa. Que coisa é essa? Do dia que Deus escreveu. O Filho de Deus não morre de câncer, o Filho de Deus não morre de pneumonia, o Filho de Deus não morre de acidente de carro. Deus tem 1 milhão de formas de levar a gente. Porém, o Filho de Deus morre apenas porque é o dia que Deus escreveu. Então nós temos que aprender a pensar esses assuntos da provisão, da aceitação, daquilo que eu estou vestindo em mim, da aceitação, da vida e da morte. Eu tenho que aprender a pensar essas coisas do ponto de vista de Deus. Como é que Deus te fez? Como é que Ele te criou? Né? Aquelas irmãs aqui que têm baixa autoestima. Há muitos anos atrás eu estava conversando com uma menina extremamente bonita. Ela virou para mim e falou assim: César, eu preciso que você entenda uma coisa. Foi a expressão que ela usou. Qualquer favelada é concorrente. Porque eu não me vejo bonita. Mas querida, você é. Eu não me vejo. Então nós temos que orar para a tua mente mudar. Porque você tem que aprender a se olhar do jeito que Deus te vê. Meus queridos, todos aqui, meninos e meninas, têm traços belos. Tem coisas bonitas, não só no corpo, na alma, no jeito, na maneira. Não deixe o diabo te escravizar com coisa negativa, com coisa ruim. Aprende a ouvir a voz do Senhor, ó servo bom e fiel. Que coisa linda que você é. Aprenda a ler o Salmo 139 e ver que você é uma coisa maravilhosa, feita por Ele, porque Ele depositou coisas boas dentro de você. Todos nós temos defeitos. Eu tenho um nariz feio, operado, já fiz plástica. E ainda assim ficou desse jeito.
Não muda em nada. Qual é o problema se você tem um nariz, se você tem uma boca, se tem uma coisa torta, uma coisa diferente, o cabelo é desse jeito, daquele jeito, e a quantia de coisas boas que Deus depositou em você? Você tem que aprender a se ver com os olhos dele. Senão, você vai entrar em crise. Senão, os teus olhos serão maus. Vocês estão entendendo? Você terá olhos maus. Aprenda a ter os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Penetra dentro da gente. Revela coisa que a gente nunca imaginou que a gente ia ter. Fala elogios para nós que a gente nunca imaginou que ia ouvir de alguém. Meus queridos, a nossa relação com o Pai Celeste é tão impressionante, que uma das cartas de Apocalipse, uma das igrejas de Apocalipse, diz que nós receberemos uma pedrinha branca. E nessa pedrinha vai ter um nome escrito que só o teu Deus e você vai saber. Tem coisa que o teu Papai Celeste quer sussurrar ao seu ouvido, que é só de vocês dois. Tem coisas que Ele quer falar ao seu coração, da importância sua, do valor seu, das coisas que Ele depositou dentro de você, que é só sua e dEle. Mas para isso, você tem que parar e começar a buscá-lo. Você tem que aprender a pensar segundo Ele. Os irmãos estão entendendo? E aí, para a gente encerrar, ele diz assim, portanto, o versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Pai Celeste sabe que a gente tem necessidade. E Ele simplesmente traz aquilo que a gente precisa. E ele termina com o versículo áureo do texto. Então ele vai dizer assim, portanto, o versículo 34. E aí ele divide a mente da gente em 3 coisas. Presta atenção. Para você não cair num quadro de ansiedade, você tem que dividir tua mente em 3 coisas. Esse versículo ele é tripartido, digamos assim. A primeira coisa, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu posso planejar o amanhã? Posso. Eu e o Wagner fizemos um planejamento. A Bíblia condena planejar o amanhã? Não. Mas a Bíblia condena me inquietar com o amanhã. Se eu começar dentro da minha casa, o Leci e o Wagner agora tem mais 4 reuniões, ai meu Deus, o que eu vou falar na próxima reunião? Eles estão gostando, não estão gostando, está sendo bom, não está sendo bom, ai meu Deus, como é que eu faço? De que jeito que eu faço? Se eu começar a ficar agitado e ansioso, agitado é um sinal que eu estou ansioso. Portanto, não vos inquieteis. Você pode planejar, mas você não pode ficar inquieto com o dia de amanhã. Primeira coisa, tente perceber na tua mente, espera aí, eu estou inquieto com o dia de amanhã? É assim que eu estou para o dia de amanhã? Primeira coisa. Segunda coisa, pois o amanhã trará os seus cuidados. Qual é a promessa para o dia de amanhã? Que amanhã nós vamos ter o quê? Cuidados. Quando que Deus vai trazer o que você necessita no dia de amanhã? Amanhã. Vocês estão me entendendo? Amanhã. Nós tivemos recentemente em casa, com a situação da doença da Leci, provas e mais provas e mais provas da visitação de Deus no dia. No dia. No dia. O Senhor levantou o que a gente necessitava. Queridos, nós vamos ter necessidades no dia de amanhã. Eu vou precisar de ajuda para doença, eu vou precisar de ajuda para dinheiro, eu vou precisar de ajuda para educar meus filhos, eu vou precisar de ajuda para resolver coisas na minha vida conjugal, eu vou ter necessidades no dia de amanhã. Quando é que Deus vai trazer o cuidado? No dia de amanhã. É como se tua mãe quisesse preparar toda a comida do mês num único dia. Quando é que ela vai preparar a comida de amanhã? Amanhã. Não precisa congelar o tempo todo.
Alguns até que congelam demais, pode ser ansiosos. Quer preparar tudo muito, 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 muito antes. Não, o cuidado vem no dia de amanhã. E a terceira coisa, aí entra a disciplina da mente. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, o mal que é para a gente pensar é o mal de quando? De hoje. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, tem gente que vai prestar cursinho aqui, vestibular, levanta a mão. Levanta alto a mão. Joia, tem alguns. Por exemplo, esse pessoal, eles podem começar a desenvolver crise de ansiedade. Ai meu Deus, será que eu estou sabendo? Será que eu estou sabendo? Será que eu estou sabendo? Quando vai ser a prova? Ah, vai ser em novembro. Mas querido, deixa para sofrer em novembro. Não, será que eu estou sabendo? Será que eu estou sabendo? Isso é pensamento do dia de amanhã. Então, como que a gente ajuda essa pessoa? Vamos lá. Qual é o mal do dia de hoje? Ai, César, o meu pai pediu para eu lavar o carro. Tá bom. Esse é o mal que você vai sofrer. Ai, César, minha mãe quer que eu ajude ela a fazer uma comida. Esse é o mal de hoje. Você vai disciplinar a mente, não trazendo na mente o dia de amanhã, mas vivendo apenas o dia de hoje. Amém? Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Deixa eu fazer uma oração. Pai, guarda-nos ao ouvirmos a Tua palavra e dá-nos segurança daquilo que ela tem a comunicar aos nossos corações. Liberta os meus irmãos. Ajuda aqueles jovens que são ansiosos. Ajuda eles a lidarem com essa realidade deles. Disciplina a mente deles. Dê para eles olhos bons, onde eles olhem todas as questões da vida com os teus olhos. Tira os olhos maus deles, para que o teu nome seja glorificado. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Perguntas?